Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um estudo do livro Ave Cristo, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, como sustentar o doutrinário. Nós vamos falar hoje do capítulo 2, da primeira parte, Corações em Luta. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de nos situar, como Emmanuel também faz, né? Aqui, onde que a história está acontecendo. Nós estamos em Roma, o ano é 217 depois de Cristo, e ele começa falando do quinto varro do seu local de moradia. Ali em Roma, ele mora perto do rio Tibre, quase que às margens do rio Tibre, no sopé, né, do morro Aventino. Nós sabemos que a cidade de Roma, ela foi construída em cima de alguns morros. O Morro Aventino é um desses morros. E a gente pode ver aqui nessa imagem, que é até atual, aqui está o Morro Aventino, aqui está o rio Tibre, então a residência deles era mais ou menos aqui nessa região. Aqui a gente vai ver a cidade do Vaticano, né? Aqui está uma imagem mais atual do rio aqui essa região que é a região do morro, e aqui uma imagem mais da época. Então, é que nós vamos nos encontrar e alguns personagens são apresentados na história para nós, que é importante que nós os conheçamos, para que as lições sejam um pouco mais bem compreendidas. Nós temos o Quinto Varro, então, que nós já conhecemos como personagem interior, espiritual, que agora já está reencarnado. Ele se casa com Cíntia Júlia, que não é cristã, como o Quinto Varro é. Ele é um cristão, participa dos estudos, né, dos ensinos do cristianismo. Os dois já tiveram, então, o Tassiano, que é aquele espírito que ele foi visitado pelo Quinto Varro e que é tido como filho espiritual dele, né, que ele veio dessa reencarnação, inclusive, para ajudá-lo, para resgatá-lo. Então, o Tassiano já está reencarnado como um bebê ainda na história. Nós vamos encontrar também o Pílio Vetúrio, que é primo de Cíntia Júlia e é quem dá emprego para o Quinto Varro. Ele é funcionário do Opílio Vetúrio, na sua profissão ali. Ele se casou com a Eleodora, que já é desencarnada, e ela desencarnou quando foi dar à luz, né, durante o parto de Helena e Caiba, que são irmãos gêmeos, filhos dos dois. Então, nós vamos encontrar esses personagens em uma relação bastante complicada. Nós vamos ver entre Opílio e Cíntia, que passam a se tornar amantes, né, ao longo aqui da história. Então, Quinto Varro e Cíntia, eles não têm uma situação financeira muito elevada, né? Eles são basicamente sustentados pelo Opílio, a própria residência onde eles vivem é oferecida pelo Opílio, enfim, a Cíntia, ela se ressente muito do marido por causa disso, e ressente muito mais por ele ser cristão. E ela não gosta disso, ela não se sente bem com isso, ela já chegou aí com ele algumas vezes, nas reuniões, mas ela sente mal, pessoas muito simples, e ela, né, tenta ser mais de alta sociedade, aquela pompa toda, e não se agrada com aquela situação. Então, a gente vai encontrar os dois numa grande discussão sobre o cristianismo, sobre ela não estar satisfeita com a vida dela, e, inclusive, deixa entender, não, ela é bem clara que o Tassiano, filho deles, não vai ser cristão. E Quinto Varro, para ele, é muito importante isso, né? As lições do Mestre Jesus, ele traz essa noção inconsciente de que ele está ali realmente para conduzir o Tassiano na sua evolução espiritual, no seu crescimento. Então, o cristianismo seria muito importante para ele nessa tarefa. Então, ele chega a sair para fazer uma reunião, para participar de uma reunião dos cristãos, né, naquela época, durante a noite. Ao retornar mais cedo que o de costume, ele percebe que tem alguém no quarto da Cíntia conversando com ela. E ele percebe pela voz, né, que é o Opílio, que é o primo dela, que é o Opílio, e aí ele se pega em diversos questionamentos, assim, por que ele está ali, o que ele está fazendo ali, será que eles estão tendo alguma coisa, mas não, porque eles são primos, e ele é muito próximo de nós, ela não faria isso comigo, mas por que ele está ali então? E aí, ao longo da conversa, ele percebe, né, que eles estão realmente trocando juras de amor, falando sobre o relacionamento deles, que há alguns meses já está acontecendo, e passam, inclusive, a tramar ficarem juntos, né, que ela abandone o Quinto Varro e leve Tassiano para passar a crescer junto com os filhos de Opílio, para crescerem juntos, e aí o Tassiano seria descartado da história. De alguma maneira, Opílio iria fazer com que ele fosse trabalhar distante dali e que ele seria feliz dessa forma, e eles ficariam felizes juntos, né, Opílio e Cíntia. E aí o Quinto Varro, ouvindo tudo isso, né, ele desespera, ele fica muito triste, muito angustiado, e vão levar meu filho é minha razão de viver, eu vou ficar sem minha esposa, amo minha esposa, o que está acontecendo? E aí eu faço uma pergunta:
O que você faria nessa situação? Porque aí vem a reflexão importante da história para nós, nos colocarmos na situação, né, na condição ali que Quinto Varro estava vivendo. Você numa situação dessa, onde o seu par, né, sua esposa, seu marido, enfim, estivesse vivendo uma traição dessa, estivesse planejando tirar o seu filho de você, né, o amor da sua vida, o seu filho de você, o que você faria? Você entraria no quarto ali naquela hora, faria um barraco, né, ia tirar tudo a panos limpos, então, e aí, o que iria acontecer? Bom, vamos entrar então agora no pensamento do Quinto Varro, que nós já sabemos que é um espírito, né, já preparado, pelo menos muito mais preparado do que nós, e vamos ver o que ele, né, vamos passar ali pelo pensamento dele para ver o que ele pensou e quais conclusões que ele chegou. Então, o que você faria nessa situação? Vamos lá. Reflexões íntimas de Quinto Varro. Primeira coisa que ele fez, ele se afastou daquele local. Ele se retirou de casa, foi ali para próximo do rio, foi refletir. Passou a noite inteira pensando, refletindo sobre o que ele ia fazer. E eu trouxe aqui algumas considerações que passaram pela cabeça dele. Então, considerou a situação vexatória que fora projetado e asilou o propósito de revide. Então, de alguma maneira, ali, o pensamento dele foi lá no revide, na vingança. O que eu vou fazer? Vou me defender aqui. Mas, né, a inovidável figura do Cristo, porém, assomou-lhe a imaginação superexcitada. Veio Cristo na mente. Então, que ele já tinha ali na sua base espiritual, né, os ensinamentos de Jesus e Cristo veio na sua mente. Como harmonizar a vingança com os ensinamentos da Boa Nova, que ele mesmo difundia em suas viagens? Então, Quinto Varro, né, ao viajar, ao falar do cristianismo, ao expor o cristianismo às pessoas, ele falava né, dos ensinos da Boa Nova, do perdão. Como destacar o impositivo do perdão, quer dizer, como falar sobre o perdão para os outros, sem desculpar as falhas do próximo. Ele estava ali numa situação onde ele não deveria simplesmente falar, mas colocar à prova aquilo que ele falava. Era o momento da provação. Ele foi alertado pelo seu mentor espiritual, né, no capítulo 1, de que ele passaria por diversas situações vexatórias, de humilhação, dificuldades ao reencarnar. Então, ele já estava ciente disso, né? E aí ele lembra novamente Jesus. O mestre, cuja tutela buscara, havia esquecido os golpes de todos os ofensores, aceitando a própria cruz. Então, ali era o momento, será que era o momento dele aceitar essa cruz dele? Será que essa era a cruz que ele deveria aceitar? Ele buscou também diversos outros exemplos de cristãos que ele já conhecia e, por fim, colocou-se no lugar, né, de o que Jesus faria no meu lugar. Como se portaria Jesus se ele tivesse sido pai, se ele estivesse nessa situação? Então, por aí que passaram os pensamentos de Quinto Varro. Será que onde estariam os nossos pensamentos? Será que nós teríamos força suficiente, equilíbrio suficiente para parar tudo nesse momento, nos afastarmos e refletirmos? O que Jesus faria no meu lugar? Mas além da reflexão, agirmos dessa maneira? Bom, ele não estava sozinho, ele foi pedir ajuda, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre essa ajuda. Outras coisas que ele pensou. Não poderia reclamar devotamento à esposa. Então ele pensou, eu não posso obrigar ela a me amar, a ficar comigo, né? Embora perdê-la lhe custasse imensa dor. Então, olha que desapego bonito dele. Eu sofreria, mas eu não vou obrigar ela a ficar comigo, até porque eu não posso fazer isso. Deixa ela ser livre e fazer as escolhas dela. Então, muito maduro espiritualmente, né, da parte dele. No entanto, o pequenino, Itaciano, e aí na mente dele vem o filho. Será que seria justo abandoná-lo à mercê do crime? Como separar-se do filhinho que era a sua razão de viver? Então aí vem um problema ainda maior, que é o filho. Como é que vai ficar o filho? Ele vai ficar sem o filho dele? Ele reencarnou para poder ajudar no crescimento espiritual dessa criança, desse espírito. E ele simplesmente vai deixá-lo ir embora? Complexo, né? Ele chegou a pensar em fugir, pegar o filho e fugir, vou fugir. Mas então não seria mais perigoso ainda, né? Colocar o filho dele, né, nos perigos da estrada, nos perigos do mundo afora, e ele então não se sentiu confortável com isso. Bom, como eu disse que ele teve ajuda, né? Então ele passou a noite toda lá nessa reflexão, voltou ao seu lar, deu um beijo no seu filho e foi procurar amigos cristãos. Ele foi procurar um grande amigo dele, que era um grego, né? De nome Lisipo de Alexandria. E os dois foram, então, à procura de um outro cristão mais antigo e muito conhecido na época, que era o Corvino, o irmão Corvino.
E aí nós vamos trazer, né, para nosso aprendizado, algumas lições de Corvino. O que o Corvino... Foi uma longa conversa entre eles, entre os dois, muito profunda, com infinitos ensinamentos. Nós selecionamos algumas coisas para a nossa reflexão de hoje. Então, o que Corvino trouxe? Ele falou: Varro, aceitaste o evangelho para que Jesus se transforme em seu servidor ou para que te convertas em servidor de Jesus? Então, será que nós somos cristãos porque nós queremos que Jesus faça tudo por nós? Ou será que nós estamos realmente abertos a fazer aquilo que Jesus precisa de nós? Será que nós temos nas nossas orações só pedido? Ou será que nós temos mais agradecido? Enfim, antes de tudo, né, Corvino fala para ele: não condenes a tua mulher. Quem somos nós para sondar o coração do próximo? Poderíamos acaso torcer o sentimento de outra alma, usando a maldade e a violência? Quem de nós estará irrepreensível para castigar? Então, Corvino, muito bonita essa lição, coloca, né? Faz com que ele se coloque no lugar do outro. O outro também tem direito de errar. Nós não somos perfeitos, o outro erra. Então, será que nós podemos, então, castigar o outro pelas suas próprias dificuldades, pelos seus próprios erros, né? Enfim. E aí o Vá fala: mas, todavia, como extinguir o mal se não nos dispomos a combatê-lo? Quer dizer, então eu vou deixar o mal acontecer sem fazer nada? Como é que eu vou acabar com o mal se eu não agir contra o mal? E é uma pergunta capciosa, né? E aí Corvino vem rebatendo, assim, né? Acreditas, porém, que possamos vencê-lo à força de palavras bem feitas? Quer dizer, será que esse combate, como é que ele seria? Ele seria com palavras? Eu vou lá e vou falar, e vou combater, e vou brigar? Admites, porventura, que o mestre haja descido das alturas simplesmente para falar? Jesus viveu as próprias lições. Então, se Jesus nos ensina a amar, a perdoar, a, a libertar, a não nos apegarmos, né? Então, será que ele não estava tendo um apego a esse filho, um apego a essa esposa, um apego a essa família? Às vezes um apego até à sua própria tarefa espiritual, no sentido de posse, e de que ele não deveria deixar libertar. Esse combate, esse embate, que é o que ele poderia fazer naquele momento, será que é o melhor caminho mesmo? E é um momento muito bonito também, que um pouco mais à frente, Corvino vem falar, vai fazer algumas considerações sobre a igualdade da mulher, quando ele fala da esposa, né? Ele vai falar da igualdade da mulher, que Jesus sempre colocou as mulheres como iguais, que não poderiam ser tratadas com inferioridade, como escravas, como, né, subjugadas. As mulheres têm um papel muito importante na sociedade. Então, até hoje a gente às vezes ainda vive, né? Às vezes não, muitas vezes a gente vê essa desigualdade com a mulher, né? Então, isso aqui nós estamos lá no ano 200 e pouco depois de Cristo, e as lições de Corvino já eram muito sábias, inclusive em relação à igualdade da mulher. Então, achei importante trazer essa lição para nós. E aí o Varro continua questionando: mas então podemos negar que a Cíntia está errada, né? Está em erro? Com certeza ela não está errada. Existe um erro ali, mas qual é o nosso papel diante do erro do outro, que é a reflexão? Compadece-te dos transviados, Corvino fala para ele, compadece-te daqueles que erram. Não serão suficientemente infelizes por si mesmos? Então ele coloca aqui a justiça divina. Ali ele não poderia agir com as próprias mãos. Se ela estava realmente... E é complexo isso, né? Ele vai deixar o filho ir, ela que está traindo ele, vai deixar o filho ir. Mas se a gente realmente confia na justiça de Deus, a natureza, né, as leis da natureza, elas vão, por si só, fazer com que tudo volte ao normal como deveria ser. Se ele precisasse, e a gente vai ver isso no futuro da história, se vai realmente acontecer, mas se ele realmente precisa estar presente na vida desse filho, de alguma forma, a espiritualidade, né, a força do amor de Deus vai fazer com que ele reencontre com esse filho, ou ele esteja presente na vida desse filho como ele precisa estar, sem que ele precise ali impor a sua vontade, criando, né, uma situação ali de ódio, de embate, enfim, o que a gente ainda não está acostumado a fazer. Deixar a vida acontecer de forma natural, sem que a gente imponha a nossa vontade, que na maioria das vezes é egoísta, né? Mas mesmo assim, ele pergunta: e meu filho? E aí, e o meu filho?
Aí o Corvino fala, os filhos são de Deus, antes de pousarem docemente em nossas mãos. Então fica aí a reflexão. Quem te ouviria, contudo, a voz, se ele fosse lá brigar, né? Ah, vou ficar com o filho é meu, vou ficar com ele. Quem que te ouviria a voz? Porque o outro lá, né? O amante da esposa, ele era muito mais poderoso que ele, tinha muito mais recursos que ele. Então, quem que vai ouvir a voz dele, desse pobre coitado ali, né? Como impor a outrem o fel que a luta nos constrange a sorver? A esposa poderá não ter sido generosa para com teu coração, mas provavelmente será abnegada mãe do pequenino. Então, ali, se ele tivesse olhando com outros olhos, ele veria que a mãe continuaria dando amor e o filho seria criado com amor, apesar da presença ou da ausência dele. Não será, pois, mais aconselhável aguardar as determinações do Altíssimo na graça do tempo? O Evangelho é luz para a nossa existência neste mundo mesmo. Então, ele traz uma lição muito legal, que é o seguinte, que às vezes a gente utiliza o Evangelho, as lições de Jesus, do Espiritismo, né, do amor, do Evangelho, como degrau para alcançar a felicidade nos céus. Mas muitas vezes nós esquecemos que o Evangelho ele é ferramenta de buscar a felicidade aqui e agora, onde nós estamos. Não é para depois, é para agora. Então, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com o nosso conhecimento? Será que realmente estamos utilizando esse conhecimento a nosso favor? Ou estamos provocando ainda mais karmas, né? Mais responsabilidades para o futuro, ao não aceitarmos a vida como ela é, as coisas como elas são, mesmo que o outro esteja errado, mesmo que o outro esteja fazendo algo contra mim, que eu possa saber aceitar, perdoar e deixar passar. E se for necessário, a vida me trará de volta, seja lá aquilo que eu estou perdendo, né? E um último ensinamento muito legal, que é o conhecimento dos cristãos sobre a reencarnação. Porque Corvino, no final da conversa, ele vai falar sobre a reencarnação. Ele fala o seguinte: tornaremos a carne tantas vezes quantas se fizerem necessárias, até que tenhamos alijado todas as impurezas do íntimo, fazendo com que ele se acalme ali. Né? Mesmo que se não acontecesse naquele momento, existe a reencarnação. E tudo está contento diante de Deus. Então, que ele tivesse calma. Bom, meus irmãos, reencarnação não é trazida, não é novidade do Espiritismo, né? Os cristãos lá da época de Jesus já sabiam, o próprio Senhor Jesus Cristo já falava disso para nós, que possamos ter olhos para ver né, e abrir a nossa mente para perceber. Então, nós vamos encerrar assim o nosso estudo. Espero um bom estudo para vocês aí nos próximos capítulos e nós nos vemos aí nos próximos capítulos, tá bom? Um abraço.